Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal O Investidor do Reino. Hoje eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que algumas pessoas, eu vi algumas pessoas comentando muito, né, nas redes sociais, que é o fato da gente querer falar, que a gente querer se expressar, a gente querer se comunicar ou falar para muitas pessoas e muita gente não consegue. Meio que tem um bloqueio onde a gente não consegue falar para muitas pessoas, para uma plateia, né? Vou dar um exemplo de uma plateia porque se retrata bem o que eu quero dizer aqui. Tem pessoas que quando estão perto de amigos, de parentes, de poucas pessoas onde elas têm um convívio diário, elas se expressam bem, falam bem, conseguem transmitir tudo aquilo que elas pensam, que elas acham sobre qualquer assunto, mesmo elas não tendo um domínio muito grande sobre aquilo que elas estão falando. Mas quando essas mesmas pessoas, elas chegam na frente de uma multidão, de uma plateia, elas congelam. E eu quero dizer uma coisa para vocês, o porquê que isso acontece. Quando a gente está no meio onde a gente conhece as pessoas, a gente tem um convívio do dia a dia, o nosso corpo, né? Nosso corpo, quando eu falo corpo, eu quero colocar uma mistura entre coração e mente, porque isso faz todo sentido para você conseguir se expressar normalmente, se expressar e passar aquilo que você pensa ou imagina sobre qualquer assunto. E quando você chega na frente dessas tantas pessoas, centenas ou milhares, não interessa muito essa quantidade, mas que essas pessoas não fazem parte do seu convívio, do seu dia a dia, a sua mente, o seu coração, eles saem do trilho, porque o nosso coração e a nossa mente, eles andam alinhados um com o outro. Mas isso dentro de um conforto do nosso dia a dia. Quando a gente sai desse conforto, esses dois, o coração e a mente, eles desalinham. E quando isso acontece, algo incrível passa a existir, que é a gente desconhecer tudo, desconhecer todos, e a gente não sabe o que fazer, não sabe o que falar, não sabe por onde ir, a gente fica perdido, como se não soubesse ou entendesse de um assunto. Você tem diversos exemplos para que isso aconteça. Imagina você que passou 5, 6, 7 anos fazendo a faculdade de medicina. Você entende daquele assunto, você é totalmente capaz de fazer qualquer procedimento, uma análise clínica ou até uma cirurgia pequena ou de grande complexidade, não interessa, mas você estudou vários anos para isso. Mas se pegarem uma pessoa recém-formada e que ela não tiver total entendimento entre o coração e a mente dela, quando ela entra num lugar desse, com uma plateia muito grande, com muitas pessoas olhando e observando ela, parece que ela nunca fez a faculdade, parece que ela não tem capacidade nenhuma naquela área. Justamente isso acontece porque o coração e a mente dela se desalinharam. E isso faz com que a pessoa surte. Ela não sabe o que está fazendo, ela não sabe o que está falando, mesmo ela tendo total domínio e compreensão daquilo. Mas as coisas somem, todo o contexto, tudo que ela acreditava e acreditava na teoria e tinha na prática, isso some da vida dela. Então, nada melhor que o dia a dia, que a progressão, é a gente progredir, sempre estar buscando conhecimento, buscando novos desafios, buscando pessoas novas, buscando situações novas. E essas situações ou condições novas vão te preparando, vão te dando mais bagagem, vão te dando mais aprendizado. E
depois de um pouco tempo, eu não vou dizer que é um período muito longo não, mas se você se dedicar em um período muito curto de tempo, você passa a falar igual para uma, duas pessoas, três pessoas que você conhece, para milhares ou milhões de pessoas que você nunca nem viu. Então isso tem que ser numa constância, não adianta de um dia para a noite, isso não muda. Ou do zero pro tudo, isso não acontece. É uma progressiva, você vai falando com pessoas novas, se conectando a novas pessoas, a novos ambientes, a uma nova frequência, e isso vai mudando o seu jeito, vai mudando o seu ser por dentro, e você consegue colocar isso para fora, porque não adianta você por dentro estar vazio e querer passar algo que você não tem. Então isso não adianta, que não vai acontecer. Você consegue mudar sim, progressivamente. Você vai se enchendo e passando isso para outras pessoas, até que chegue aquele nível que você quer ou aquilo que você imagina, né? Porque nós sempre vamos estar aprendendo ao longo de toda a nossa vida. Seja melhor, seja sempre melhor um dia após o outro. Essa é a minha mensagem de hoje.